Olá, esse vídeo que estamos criando agora não é uma grande novidade, eu já tinha tido uma versão desse vídeo, a primeira versão criada em março. O objetivo aqui é atualizar o mesmo vídeo com os dados de julho, ou seja, 4 meses depois. E deixando claro, assim como eu disse no primeiro vídeo, o objetivo aqui não é defender isolamento social e tampouco é defender a volta à normalidade das coisas. O objetivo desse vídeo é esclarecer fatos e dados estatísticos em volta do Covid-19. Essa apresentação tem o seguinte formato. A cada slide eu vou ter uma pergunta e vou responder essa pergunta com algumas informações. Parece que é uma maneira mais didática de lidar com esses dados. A primeira pergunta é: o que é o coronavírus e o Covid-19? Eu vou ser rápido aqui porque acho que todo mundo já sabe. O coronavírus é uma família de vírus que, em geral, existe em algumas espécies animais e nunca é transmitida pelo ser humano. Todavia, existem exceções. Mutações do coronavírus passam para as pessoas. Na história recente tivemos 2 casos, a MERS e a SARS. E a atual mutação é o que se chama Covid-19, que causou essa pandemia que nós estamos enfrentando pelo mundo afora. Bom, MERS, SARS, como assim? Por que falar de MERS e SARS se o assunto é Covid-19? Para a gente ter uma comparação da letalidade do Covid-19 com essas outras 2 epidemias anteriores. A SARS aconteceu entre 2003 e 2004 e deixou cerca de 770 mortos pelo mundo. E ainda assim, na época, vamos lembrar, em alguns países tomaram medidas drásticas em relação à higiene e distanciamento social. A MERS começou em 2015, ainda existe a mutação em alguns países e causou, de 2015 até hoje, cerca de 900 mortes. Já o Covid-19 ele foi notado no fim do ano passado, no fim de 2019, na China. E vem progressivamente se alastrando pelo mundo. Eu nem sei se eu digo se está se alastrando em progressão linear ou geométrica. Para quem entende um pouquinho de matemática, progressão linear é aquela que vai crescendo dia a dia em uma linha reta. E a geométrica é aquela que é uma curva, que dá um boom e parece que nunca vai parar de subir. Bom, só para vocês entenderem, essa apresentação foi compilada entre os dias 15 e 16 de julho de 2020. Até 16 de julho eram 584 mil mortes registradas no mundo. Olha, compare esse número com a SARS, que foram 770 mortes, e a MERS, que desde 2015, ou seja, em cerca de 4 a 5 anos, gerou 900 mortes. O Covid é realmente bem mais letal que essas outras 2 epidemias que tivemos. E notem mais uma coisa, em 24 de março, o número de mortes por Covid era 16.591. Agora eu estou falando de 584 mil. Percentualmente analisando, as mortes por Covid aumentaram 3.423%. Então, de fato, o Covid-19 é o coronavírus mais letal que nós enfrentamos até hoje. A próxima pergunta, todo mundo sabe a resposta. Existe vacina contra o Covid-19? Não, não existe. Está se noticiando, tem muitos esforços, muitos trabalhos em vários países do mundo, Estados Unidos, Rússia, China, para criar uma vacina. Mas, nesse momento, a resposta é não, não tem vacina, a melhor opção agora é muita higiene e o distanciamento social. Oh, meu Deus, distanciamento, mesmo estando saudável, a pessoa tem que se distanciar? Sim, tem que se distanciar. Evitem aglomerações, se tiverem que ir a aglomerações, usem máscara, evitem contatos físicos, vamos abrir mão do aperto de mão, dos abraços. Fora de casa, tenta manter uma distância de 1 metro para outra pessoa se você estiver ao ar livre. E se isso for impossível, porque você tem que estar em aglomerações, usa máscara. E quando médicos e autoridades determinarem quarentena
ou lockout, obedeçam. Veja bem, eu não estou dizendo que a quarentena tem que continuar até o vírus sumir. Eu estou explicando aqui o seguinte, que isso é o que temos até agora. Então, se é necessário, e eu acredito que seja necessário retomar algumas atividades econômicas, que os devidos cuidados sejam tomados. E por que o Covid é assim tão assustador? É porque ele tem um R0 maior que 2. Assim sendo, é difícil enfraquecer esse vírus em regiões populosas. E o que é o R0? Bom, o R0 é uma métrica estabelecida por cientistas para indicar a capacidade de transmissão de uma doença, ou seja, como ela vai contaminando indivíduo a indivíduo. Agora, veja bem, a frase que eu escrevo, R0 é uma métrica estabelecida pelos cientistas para indicar a capacidade de transmissão entre uma população suscetível a uma doença. O que é a população suscetível? É aquela que nunca foi vacinada ou que não tem defesa imunológica própria contra a doença. Aqui ao lado eu tenho uma imagem que basicamente mostra algumas doenças. O MERS tem um R0 de 0,8, está bem? O Ebola de 2,0, a SARS de 3,5 e, nossa, o sarampo 16,0. Veja bem, como eu expliquei, hoje em dia, o Covid-19, dependendo da região, tem um R0 entre 1,4 e 4,0. Significa que, em média, cada indivíduo contaminado pode transmitir a doença para outros 2 indivíduos que não estavam contaminados. E quanto ao sarampo, uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para até outros 12 pacientes não infectados. Mas então o sarampo é pior que o Covid-19? Não, na prática não é. Embora o sarampo seja extremamente um vírus que contamina muito, não, o sarampo hoje em dia não é letal. Por quê? Tem vacina contra ele e a maior parte da população também, que seria suscetível, já pegou sarampo e não pega de novo. Então, se você já teve sarampo, todo mundo na sua família teve sarampo e entrou alguém na sua casa com sarampo, as pessoas já têm imunidade e não vão pegar o sarampo. Então, por isso que na prática o sarampo não é tão letal. Já com o Covid-19, que é um vírus novo, não, a gente não tem vacina contra o Covid, lembrando disso. E pouca gente ainda é resistente e imune a ele. Você não está acreditando? Vamos imaginar o seguinte, um ambiente fechado, pessoas suscetíveis, ou seja, eu, você, que nunca fomos vacinados e que nunca contraímos a doença. Fechados em um ambiente fechado. Tá? Como o R0 no Covid-19 funciona? Ou seja, vamos explicar o R0 nisso. Eu tenho o primeiro paciente infectado. Aqui eu tenho um total embaixo de 1. Esse paciente vai transmitir por essa pessoa vai transmitir por uma segunda pessoa, temos 2 infectados, depois por uma terceira pessoa, temos agora mais 2 infectados. O que acontece na sequência? É simples. Cada um desses infectados aqui, infectados pelo primeiro infectado, vão transmitir a doença para mais 2. Então agora eu tenho mais 4 infectados. Horas, cada par de infectados, ou seja, cada pessoa infectada nessa onda vai transmitir para mais 2. Ou seja, se eu tinha 2 pessoas, 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 4 infectados. É a mesma coisa com o grupo de baixo. Nesse momento eu tenho agora mais gente infectada. São 8 pessoas. Ou seja, num ambiente fechado, se chegar um infectado, está todo mundo perto, beijinho no rosto, aperto de mãos, no fim da noite ou no fim do dia, seja lá o horário desse evento em ambiente fechado, esse número pode subir para 15 pessoas. Percebem aqui? Bom, a pergunta é a seguinte, então, então todo mundo vai morrer. Não, ninguém vai morrer. Algumas pessoas dirão, infelizmente. Mas isso não é um filme de zumbi. Uma pessoa infectada não sai correndo atrás da outra para transmitir o vírus.
Até aqui a gente está falando de capacidade de transmissão do vírus, não sobre mortalidade. O que a gente observou, né, ou se a gente analisar os números, eu acho que vocês também devam tirar a conclusão de vocês fazendo umas pesquisas em painéis sobre contaminação, é que a taxa de transmissão, não de transmissão, de contaminação, né, as pessoas que foram contaminadas pelo vírus, varia de 20% a 50%, dependendo da região, da densidade demográfica e de outros fatores. Tá difícil de entender? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Uma taxa de, como eu falei para vocês, uma taxa de contaminação da população de 20% ao dia. Está bem? Vamos pegar no seguinte quadro, uma cidade com uma densidade populacional grande. Densidade populacional é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quantas pessoas a gente tem em média por área em uma cidade. Vamos pegar um exemplo aqui. No dia 1, imagine que no dia 1 da análise, né, a gente tem 100 contaminados. Veja bem, essa taxa vai crescer 20% ao dia, essa média de crescimento de 20% ao dia. Então, no dia 2, a gente vai notar 120 contaminados. No dia 3, essa taxa de contaminados crescendo 20% ao dia passa para 144. No dia 5, passa para 206. 5 dias depois, no dia 10, dobrou. De 206 tem 511. Mais 5 dias depois, dobrou de novo, está em 1.266. No 20º dia, após o primeiro dia em que a gente começou a contar os contaminados, a gente tem 3.154. No 50º dia, esse número chegou a 784.024 contaminados. Espero que até aqui tenha ajudado. E outra coisa, não. Algumas autoridades dizem que está tudo sob controle, mas o fato de uma autoridade dizer que está sob controle não quer dizer que está tudo bem. Quer dizer que eles têm o caos sob controle, sendo honesto. Alguns países com mais leitos de UTIs por habitante, outros com menos leitos de UTI por habitante, mais ou menos respiradores. O que as autoridades dizem, está tudo sob controle. Sob controle pode simplesmente dizer o seguinte: estamos conseguindo identificar quem está contaminado e avaliar quem pode voltar para casa contaminado e fazer o isolamento social ou quem tem que ser mantido no hospital. Mas isso não quer dizer que o número está baixando. O gráfico ao lado é um gráfico real, não é uma fotinho. Veja que está crescendo, né? Em março, o total pelo mundo subiu muito geometricamente, notamos uma estabilidade, mas cresceu da mesma forma. Na minha opinião, esse crescimento varia de acordo com como o vírus vai se espalhando por regiões diferentes do mundo. Você está achando que os meus números são exagerados, que poderiam estar errados. Vamos pegar casos reais. E aqui ao lado desse gráfico que vocês veem, é um painel sobre a evolução da contaminação da Organização Mundial de Saúde. Vocês vão encontrar o link dele no último slide. Vamos para o exemplo da China. Em cerca de 4 meses, a China alcançou o número de 81 mil contaminados e cerca de 3.270 mortos. Agora a gente observa um número muito estável na China. Só que vamos lembrar uma coisa, a China tem condição de impor à população sérias restrições. Porque eu não vou economizar aqui comentários. A China é uma república, é uma democracia, não é uma democracia, desculpe, ela é uma república totalitária, ok? O governo central manda no povo. Não tem o que discutir. Chegou um momento em que a China viu que estava perdendo o controle em Wuhan, fechou fronteiras em volta daquela região e mandou todo mundo para casa ficar trancado. E se houvesse denúncia de algum vizinho que tinha uma pessoa no prédio contaminada,
autoridades do governo, desculpe, engasguei, autoridades do governo chinês entravam na casa das pessoas suspeitas de contaminação e tiravam à força. Porque as pessoas tinham naquele momento medo de ficarem no hospital e serem contaminadas. Então, na China tomou-se várias medidas drásticas para prevenir o contágio. Todavia, justamente pela China ser uma república totalitária, com controle e censura, há denúncias de que os números chineses estão maquiados, não são reais. Mas ainda assim, notem que o contágio inicial na China foi muito forte. Vamos falar da Itália agora. Desde o primeiro caso registrado na Itália, em um mês depois, eles tinham aproximadamente 64 mil casos confirmados, dos quais 6 mil terminaram em mortes. Quem lembra, naquele momento na Itália, as matérias em jornal e etc., os profissionais de saúde da Itália naquele momento faziam escolhas difíceis, que era basicamente o seguinte: o sistema de saúde colapsou, não tinha leito para tratar todo mundo, então eles tinham que fazer prosseguir aquele protocolo da Organização Mundial horrível. Dar o leito para quem tem mais probabilidade de sobreviver. E o outro paciente, talvez um idoso, alguém com uma doença crônica forte, era mandado para casa para morrer em casa. Não vamos pôr panos quentes aqui, a verdade foi essa. Bom, aí você se pergunta, peraí, mas em slide anterior, eu disse que no 20º dia, a partir do primeiro dia com 100 pacientes, eu só teria 3.154 casos. Então, não quis criar pânico. E como eu disse, eu estava usando uma taxa de transmissão otimista, que era de 20% de crescimento da contaminação ao dia. Volto a falar, a China, quando notou o cenário, não é uma democracia. Eles impuseram as medidas de distanciamento social, de quarentena, da forma que tinha que fazer, e é um país rico. Eles construíram o hospital, usaram muito dinheiro para conter a epidemia. Bom, já os dados da Itália assustam mesmo. Como eu falei, Bérgamo, o epicentro, as UTIs, os leitos ficaram totalmente esgotados. Ou seja, haviam pessoas que poderiam ter sido salvas, só que não tinha como salvar porque não tinha leito em hospital. E dramático, a coisa foi... É um procedimento que está sendo seguido em outros países. A família não tem direito a enterrar os mortos. Ok? Na Itália eles estavam sendo cremados. Aí você pensa, mas em alguns locais foi diferente. Foi mais brando, não foi esse drama todo. Sim. Em locais com densidade demográfica mais baixa, ou seja, com menos gente por metro quadrado, pode ter havido efeitos mais brandos. Mas vamos pegar o exemplo do Brasil aqui. O Brasil é um país de uma densidade demográfica em geral baixa. Embora tenha uma população muito grande, essa população é concentrada em grandes centros populacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro. E você olha uma grande parte do território, que é a floresta amazônica, não tem ninguém na floresta amazônica. Tem gente até, mas pouquíssimas. Mas vamos ao exemplo do Brasil aqui. No dia 28 de março se registravam 114 contaminados. 20 dias depois, em 18 de abril, esse número, dentro daquela expectativa de uma média de contaminação otimista, realmente o número no Brasil em 18 de abril era só de 2.347 casos. Mas aí as autoridades brasileiras foram incapazes de se organizar no Brasil. Houve uma incompetência no nível federal, estadual e municipal. Então, se no dia 28 de março a gente tinha 114 contaminados, um mês depois esse número foi para 5.017 casos. Mas um mês depois, de 28 de maio, já era 26.754. E em 28 de junho, chegou-se a 1.340.000.
E em 15 de julho, em 15 de julho, é quase 2 milhões. São 1.966.000. Mas você quer que eu dê um número de qual o número de percentual de contaminados esperado? Uf, isso é uma pergunta muito difícil de ser respondida com honestidade. Tem que considerar o seguinte, como eu já falei, em centros urbanos são áreas contínuas onde uma cidade se integra com a outra. Vamos exemplificar aqui. O Grande Rio, a metrópole do Rio de Janeiro, é a capital, mais Duque de Caxias, mais São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, aí você pode juntar nesse número Niterói e São Gonçalo. Aí observe o seguinte, que nessa região, que a gente chama de região metropolitana da capital do Rio de Janeiro, tivemos 93.938 casos. Isso representa 69,8% dos casos registrados em todo o estado do Rio de Janeiro. Tenha em mente que a área desse centro urbano corresponde a só 3,64% do território do Rio de Janeiro. E ali dentro desse território pequeno, tem 22,54% da população do estado. Ou seja, aqui a gente mostra o seguinte, que realmente as regiões mais populosas têm que ter mais cuidado. E o que é que eu quero mencionar aqui? Que olhando os números que eu consegui, né, um pouco difícil conseguir certos números, eu posso afirmar que 2,41% da população da área metropolitana foi oficialmente infectada. Por que oficialmente infectada? Porque tem gente que contraiu o vírus e não teve sintoma algum, não foi para o hospital, nem sabe que foi contaminado. Vamos olhar o caso de Nova York agora. Eu coloquei aqui como a grande Nova York, a New York City, os distritos de Manhattan, Staten Island, Brooklyn, Bronx e Queens. Eles totalizam 220.367 casos. E notem que isso é 6,41% dos casos registrados em todos os Estados Unidos. Estão na grande Nova York. E olhando alguns dados que eu consegui de densidade populacionais, essa quantidade de casos representam 7,37% da população infectada naquela região. Agora notem que interessante, Tóquio, a maior cidade do mundo, registrou 8.700 casos. E Tóquio o Japão foi um daqueles países que testou muito a população, fez muitos testes. Eles têm basicamente 3,77% da população de Tóquio infectada. Aí eu vou ser muito honesto, eu não consigo acreditar que no Rio de Janeiro tenha realmente 2,41% da população infectada. Ok, vamos lá. O vírus chegou depois no Brasil. Pode ser essa uma explicação. Mas no caso do Brasil pode ser um descontrole na capacidade de processar os números. Ah, meu Deus, você quer saber quem vai morrer? A taxa de mortalidade tem variado entre países e regiões. Todo mundo sabe que os estudos do OMS apontam que os mais vulneráveis são idosos e pacientes com doenças pré-existentes, como diabetes. A boa notícia é que muita gente na China se recuperou do Covid-19. Em 30 de março, a Itália tinha uma taxa de mortalidade de 10%. Veja bem o caso da Itália aqui, uma taxa de mortalidade de 10%. E aí, então, a partir de 29 de abril, a Itália diminuiu o crescimento da epidemia. E em 16 de julho, a Itália tem 243.736 casos confirmados e 35.017 óbitos. Uau! Isso representa que 14,37% das pessoas infectadas na Itália vieram a falecer, infelizmente. Afinal, você quer saber qual o risco de morte? Bom, repetindo, os mais idosos
as pessoas com doenças crônicas, eles são os vulneráveis, vão ter um risco maior. Mas se você quer mesmo ver os números de novo, vamos usar a menor taxa de mortalidade registrada na China, que foi de 0,7%. Só que lembre-se, em um slide anterior, a gente viu que na Itália se chegou a 14,37% de taxa de mortalidade. Mas vamos lá, vamos usar 0,7%. Lembra aquele slide que eu mostrei que no dia primeiro, com uma população de 100, no primeiro dia com uma população de 100 contaminados, a gente ia usar uma taxa de 20% de crescimento da doença ao dia, e no dia 30, ou seja, 30 dias após aquela população de 100 contaminados, a gente teria 19.514 contaminados. Então vamos usar esses números, 20% de crescimento da doença por dia e uma taxa de mortalidade de 0,7%. Então o que a gente nota é o seguinte, que ao chegar ao número de 19.500 contaminados, a gente vai ter 317 mortes. Todavia, lembra no slide anterior o caso italiano, a gente conclui que eu estou usando um número otimista. Está bem? Em uma população que está cumprindo todas as regras de distanciamento e de higiene. Você quer saber o pior caso? E o pior caso? Então a gente vai considerar o seguinte, a taxa de transmissão de 40% ao dia. Tendo uma taxa de transmissão de 40% ao dia, no 30º dia, após o grupo de 100 contaminados, a gente vai ter um total de 1.721.000 pessoas contaminadas. E vamos considerar uma taxa média de morte de 3%. No Brasil, a taxa... Só para vocês entenderem por que essa taxa média de 3%. Dá alguns exemplos. Brasil, taxa de mortalidade é de 3,83%. Nos Estados Unidos, de 3,9%. Na Itália, de 14,37%. Na Índia, de 2,55%. Na Rússia, 1,59%. No Peru, 3,68%. África do Sul, 1,44%. No Chile é de 2,24%. No México é de 11,62%. No Reino Unido, 15,42%. No Irã, de 5%. Na Espanha, quase 11%. No Paquistão, de 2,1%. Bom, assim sendo, vamos lá. 3% de 1.721.233 são 51.637 mortos. 51.637 mortos. Agora imagine isso concentrado em uma metrópole de 12 milhões de habitantes, acontecendo em um único mês. Lembre-se, esse cálculo diz o seguinte, no dia 01 eu tenho 100 contaminados, 30 dias depois eu vou ter 51.637 mortos. Vai ter cemitério para todo mundo? Eu não sei. E eu chego a 1.721.000 contaminados. Vai ter leito, hospital, estrutura de saúde para cuidar de 1.720.000 contaminados na sua cidade? Isso não pode acontecer numa grande metrópole. Pode acontecer em cidades menores, que tem uma concentração demográfica grande. Não sei. Você não sabe. Então, é isso aí. Primeira coisa a dizer, nenhum político vai poder te ajudar. Tenha isso em mente. Cada pessoa tem que manter as regras, respeitar o próximo. Também, mesmo que você esteja saudável, você pode estar com o vírus e transmitir para alguém que vai sofrer muito. De novo, nenhum político tem o poder de salvar. O máximo que eles podem fazer é decretar as quarentenas quando necessário, transferir recursos para a saúde, não aproveitar o momento para superfaturar e fazer corrupção. E não é hora de oposição imbecil. É hora de todo mundo se juntar e fazer o melhor para resolver esse problema. Se os hospitais estão ficando lotados e colapsando, é porque os planejamentos dos sistemas de saúde públicos em gestões anteriores foram negligenciados, ou simplesmente ninguém achou que um dia podia ter uma pandemia. Esse é o fato. Nos países com menor nível de corrupção,
você percebe o seguinte, tem mais leitos de UTI por habitante, só que ninguém esperava uma pandemia. Foi um susto. E nos países com problemas de corrupção, você percebe que no passado ninguém levou isso a sério. Você pode olhar nesses países a uma menor quantidade de leitos de habitantes, de leitos por habitante. E aí que é isso mesmo. Vocês têm que seguir a instrução de higiene, têm que seguir as instruções de isolamento social, quarentena, e estão sendo incansavelmente divulgadas por profissionais de saúde e meios de comunicação. Lembre-se, tem meios de comunicação que estão sendo classificados como jornais sangrentos. Pode até ser, porque só fala de morte, só fala disso, mas isso está acontecendo no mundo todo. Os meios de comunicação estão tendo um papel importante em divulgar isso. Talvez falhem um pouco em mostrar os números com clareza, mas sigam as instruções. Se você é forte, tem certeza que não vai sofrer nada e você quer voltar a trabalhar e etc., não, você está equivocado. Você tem que respeitar. Vamos lembrar aqui uma coisa. Durante a peste negra eram os ratos que transmitiam a doença. Muita gente morreu por causa de ratos. Não seja uma pessoa com comportamento de rato, que quer ir para a rua sem máscara, não quer tomar as medidas de higiene, não se importa com o outro, porque esse é o comportamento de um rato. Bem, eu queria ter feito um vídeo mais curto, mas acabei gastando 30 minutos. Essas são as principais fontes de pesquisa desse vídeo. É isso aí. Fiquem em paz, com saúde, discutam com serenidade. Muita gente tem mesmo que voltar a trabalhar, não pode ficar em isolamento. Em um país como o Brasil, que tem taxas de juros bancários, taxas de cartão de crédito altíssimos, já tem gente super endividada, porque ficou sem emprego, porque ficou sem poder fazer aquela atividade econômica que fazia e está devendo a bancos. Então a gente tem que ter muita serenidade. O que é importante é o respeito mútuo. Se você tem que voltar à sua atividade econômica, faça. Faça, mas tome todas as medidas necessárias. Faça com que um cliente seu fique a 1,5 metro de distância do outro dentro do seu estabelecimento comercial. Calcule a quantidade de pessoas que devem estar dentro do seu estabelecimento comercial. Veja, vamos olhar sobre uma métrica diferente. Aqui eu falo 1.721.223 pessoas. Na maior parte do caso, esse número é composto por uma população economicamente ativa, porque o vírus não é tão cruel quanto as crianças como é com os mais velhos. 1.721.000 pessoas, nesse caso, a gente pode entender o seguinte, são 1.721.000 consumidores. Então, a morte de pessoas é um impacto na economia também. A gente não quer uma economia destruída, a gente não quer pessoas mortas. Então é uma hora de serenidade, não é uma hora de polarização. Não é uma hora das pessoas aproveitarem e fazerem políticas a favor ou contra determinados políticos. É hora de a gente ser mais inteligente que nunca. A humanidade chegou até aqui por causa da sua inteligência, não por causa de paixões alucinantes. É isso, obrigado.